dia de graça, dia de favor, dia de Deus ministrar o meu e seu coração. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, o versículo 7 em diante. O texto fala de plena confiança em Cristo. E eu quero começar recitando esses primeiros versículos até chegar ao nós estamos nos propondo hoje. Diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aleluia. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, em que me perdi, em que perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e não se baseia e não tem a sua estrutura, que procede de Deus, que se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Versículo 16 assim: então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Sabe que Paulo vem fazer uma análise da sua própria posição em Cristo, e ele começa nos animando. Sempre Paulo está sempre nos animando, querido, porque ele sabe a luta pessoal. Você precisa perceber que há uma luta pessoal, e muitas das vezes você está deixando de fazer aquilo que necessariamente você deveria fazer. E veja que Paulo sempre está mostrando o seu eu, o seu fazer, o seu realizar, o seu prosseguir, aquilo que ele de fato precisava assumir. Ele diz assim, no português mais claro:
Até que enfim, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim, é uma segurança para você. E Paulo vem nos esclarecer e nos chamar a atenção de algumas coisas que nós vamos desenvolver. Eu quis falar de versículos e versículos, porque esse texto em si, todo ele é um texto muito bom para que você venha ter mais tempo com a palavra. E uma coisa que me chamou a atenção é a palavra, Paulo diz assim, não julgo. Sabe, Paulo estava tão focado em apresentar os resultados, que ele não se importava com os falsos, com aqueles que estão, sabe, envolvidos com as coisas desse mundo. Aí ele escreve mais lá na frente, ele diz que um soldado bem ajustado não se embaraça com as coisas desse mundo. E uma palavra que saltou meu coração para tentar resumir bastante, porque são muitas coisas que tem nesse texto, é que o que você tem mais estado ocupado? Qual é de fato a sua ocupação? Deus lhe deu uma vida. E essa vida precisa ser vivida na presença dEle, e eu vou lhe dizer, para o seu bem. Se você não viver essa vida bem vivida na presença de Deus, o diabo vai minar a sua vida todinha sem que você perceba e atribuir toda a desgraça a Deus. Porque isso, enquanto nós não estamos culpando quem está ao lado, quem está do outro, ou quem está na frente, ou quem está prosperando, ou quem está acontecendo isso, ou quem está subindo, quem está descendo, a gente está culpando Deus. Mas Paulo identifica algumas coisas que ele precisava fazer. Irmãos, poderia aqui entrar rasgando em língua, sabe? Em mistério, dizer que Deus está falando isso, que Deus está falando aquilo, e você começar a se arrepiar, porque tem horas que é bom um arrepio, pastor Jorge. Quando às vezes eu paro, ouvir alguma coisa, e Deus está usando alguém, e falando em línguas estranhas, e isso às vezes nos motiva, nos deixa bastante animado, mas tem horas que você precisa enfrentar a sua própria realidade. A sua realidade está diante de você, e muitas das vezes você faz pouco caso dela. Você faz de conta que não está enxergando, está vivendo a vida assim só por viver. E eu sempre tenho falado uma coisa que muitos já têm ensinado em toda a internet, tudo que se tem falado é que você precisa organizar a sua própria vida. E olha que o profeta diz assim, organiza, ponha a tua casa em ordem. Porque a Bíblia diz que aquele que está inclinado para a carne, ele está inclinado para a morte. Havia uma postura na vida daquele homem que estava levando de fato ele para a morte, e o profeta não vem para condenar, mas vem para mostrar, esclarecer a verdade. Irmão, toda vez que um profeta vier profetizar para você, ele precisa de fato trazer a realidade. E muitas das vezes a realidade não vai lhe agradar. Porque você quer maquiar uma mentira como uma verdade. Nós muitas das vezes estamos expostos a um caminho de morte, e às vezes nós estamos, sabe, tentando, como aquele menino que fez alguma coisa de errado, né? Está prestes a se prejudicar, e ele está escondendo o mal feito. Aqui para nós, aonde nós vamos chegar se nós escondermos os nossos maus feitos? Eu postei uma frase que eu disse que eu não tenho mais tempo de olhar o defeito de ninguém. Eu tenho andado de um jeito, pastor Jorge, que
Não dá mais para estar colhendo informação de desgraça de fulano, de beltrano, de cicrano e fazendo isso horas de assuntos que alimenta a presença de demônio chamado fofoca. E eu tenho, de uns dias para cá, eu tenho ficado tão, eu acredito que é o Espírito de Deus, tão insatisfeito, até de atender o meu próprio celular, irmão, eu ando tão insatisfeito. Eu cheguei a um ponto de perceber que já não tem mais nada de tão interessante. Até para ouvir alguém que quer falar comigo, eu tenho estado tão assim, irmão, que eu de fato, eu estava me preparando para dizer isso, eu comprei um fone que eu ando ali pelo Castelo Branco, as pessoas dizem que ele é doido. Um fone bem grande, eu ia trazer. Que é pelo fato de que eu preciso entender as coisas de Deus de fato, porque a nossa mente está programada só para a desgraça daquilo que tanto disseram, daquilo que tanto se expôs à televisão, daquilo que tanto as pessoas que nos menosprezam, nos maltratam, dizem alguma coisa, e nós estamos mais com isso impregnado dentro de nós. E aí Paulo escreve em Romanos 12:2 que nós devemos transformar, de fato fazer uma lavagem cerebral. Falaram tanto da Universal, porque se você for para a Universal, ali vai ser uma lavagem cerebral e não sei o que. De fato, você está precisando passar por uma lavagem cerebral, porque você já foi colocado tanta coisa do mundo, você já pratica naturalmente, porque o quanto mais você se expôs a algo que você tanto gosta, algo que você se inclina, algo que você está desejando, a Bíblia diz, aquele que se inclina para a carne morre, vai experimentar a morte. Você é a soma dos seus resultados. Não dá para olhar para alguém que não prospera e dizer que ele é próspero. Não dá. Não sabe como ter prosperidade? Uma vida disciplinada. Ponto. Não tem segredo nenhum para prosperidade. Anote tudo, faça uma revista de tudo que você faz, onde coloca, onde empreende. Estude, e você será um homem próspero. Porque a prosperidade é uma coisa que foi instalada na terra, coisa natural. A natureza é próspera. A natureza não precisa estar dizendo para ela mesma que ela é próspera, pastor Jorge. Simplesmente ela foi plantada com o objetivo, cada fruta, irmão, veja como um pé de fruta se porta. Eu e você estamos enxertados na videira verdadeira e não estamos produzindo nada. Estamos na ideia de Satanás, de que tudo é difícil. Porque a palavra ainda não chegou de fato. Quando você de fato deixar que a palavra chegue, irmão, está chegando tantas coisas menos a palavra. E eu vou lhe dizer uma coisa, pastor Jorge, que eu tenho percebido. Hoje se levanta mais o nome dos homens do que o nome de Cristo, viu? Cuidado! De tanto que eu tenho ouvido tantas pessoas, irmão, o maior objetivo é o nome que precisa ser tirado. Satanás disse, vou apresentar homens de sucesso. E entenda que o anticristo será um homem de muitas obras, de muitos milagres, de ir e vir, de todo mundo aplaudir e achar que ele realmente é o Cristo, irmão. O que lhe garante que o anticristo não será um pastor? Aleluia, falando mistério, curando, aleluia, aleluia, eu sou o Cristo encarnado, e o povo, e as igrejas tudo submissa, tudo voltada, tudo ligada à bênção, à unção que está naquele ambiente, porque a igreja que mais cresce é o homem que mais faz, é um homem misericordioso, é um homem que muda as pessoas de um dia para uma noite. Hoje o que está sendo oferecido mais é a mudança que um homem tem para outro homem, do que a transformação do Espírito que leva para o céu, irmão. Está visível? Só você não está enxergando. Eu estou aqui. Às vezes fico maravilhado, o Espírito Santo diz, epa, cuidado que o nome de Cristo está saindo, irmão. Pegue alguma pregação hoje em dia,
que fale no Espírito Santo. Esprema ela. Veja se sai o nome do Espírito Santo. Horas e horas, não cita nem o nome dele. Vou chocar você agora. Quem foi deixado aqui para lhe orientar? Foi fulano? Foi Beltrano? Quem foi? O Espírito Santo. Veja que houve um tempo onde se falava muito do Espírito Santo. Aí os doutores, viu? Porque só vai fazer isso os doutores, os PhD, os tudos, começaram a subir no altar e começaram a atacar quem? As manifestações do Espírito. Porque foi falar de uma coisa que Paulo ensinou, mas Paulo vivia isso plenamente. Paulo diz assim: eu considero como esterco conhecer a Cristo, entender as obras do Espírito que Ele deixou. Não dá para conhecer Jesus sem andar com o Espírito Santo. É Ele, o Espírito Santo, que vai fazer lembrar, como Jesus disse, de todas as coisas que eu vos tenho dito. E o Espírito da verdade, antes de ser verdade, Ele é Espírito Santo. Não dá para andar com Ele se não tem o cheirinho de santidade, se não tem a falta de coloio com o pecado. Irmão, a gente quer andar com Jesus, mas para andar primeiro com Jesus, tem que ser trazido e conduzido pelo Espírito Santo. Senão é um outro Espírito e não o Espírito Santo. Ele não conhece as intenções do coração? Conhece. Irmão, olha, a gente mais é reprovado do que aprovado, viu? E a gente não gosta dessa palavra, reprovação. Dói. A gente se sente incomodado. Porque a gente sabe que está errando. Olha, eu tenho uma coisa que eu tenho a dizer. A gente está lá fazendo musculação, pilates, sei lá o que for. E aí o professor dá a dica: faça assim, incline assim, levante assim. Aí você usa as partes erradas do corpo, e aí ele chega para corrigir, aí você já fica meio sem graça. Irmão, toda vez que o Espírito Santo vier corrigir, você vai ficar sem graça. Você não vai ter tempo de dizer: mas fulano não está fazendo, fulano está deixando de ler, fulano está deixando de vir à igreja no horário. Irmão, quem tem que estar olhando aqui para você é você. Onde você está errando? Uma das coisas que eu tenho ficado assim, olhando para mim. Onde é que eu estou errando, irmão? O que eu estou fazendo? Eu fico me julgando. Paulo disse assim: uma coisa eu faço, eu não julgo ter alcançado, eu ainda não alcancei, mas eu estou fazendo. Irmão, você precisa sair dessa live, sabe como? O que eu preciso mudar? Onde é que eu estou deixando a desejar? Porque as pessoas sempre me corrigem na mesma. Irmão, eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Parado para pensar, onde é que eu preciso mudar? Onde é que eu estou deixando a desejar? Parece que o povo que entra aqui é muito alienado. Não, eu quero ouvir isso, eu quero ouvir aquilo, mas só para massagear o seu ego e você deixar você com a vida desgraçada, destruída, longe de Deus, sem sentir a graça, sem sentir o poder, sem sentir nada. O povo está sem sentir nada. Você sente vitória chegar, você sente providência chegar, você sente que já ganhou aquilo, já ganhou aquilo. Irmão, criança, quando ganha coisa demais, fica chata. É um bando de criança na internet ganhando, mas ganhando o quê, pastor? Ganhando o que o coração dele quer, e não que a vontade de Deus vai ajustar, irmão, vai ajustar. Porque os meninos começam a ficar incomodados quando chega a hora de ir para a escola, porque lá tem regra. Lá tem hora de ajuste, escola é lugar de se ajustar. Eu vou dizer uma coisa, viu? Algumas pessoas querem fazer a igreja de hospital. Não é lugar
Igreja não é hospital. Igreja é lugar de treinamento, de aprender a ouvir a voz de Deus, a submeter as coisas de Deus, até horário para chegar. Vamos levantar a mão. É como um exército. Que a igreja a igreja deveria ser mais hospital. Só se for a sua. Ninguém aqui que valoriza o hospital, irmão. Ninguém. Se usa e vai embora. Agora todo mundo lembra do tempo da academia, do tempo do exército. Ali foi o lugar onde eu aprendi a ser homem, a amarrar um sapato, porque, irmão, o nosso cérebro é extremamente preguiçoso. É por isso que muita gente não consegue orar. Sabe por quê? Porque tem os amuletos espirituais que sentam aqui e aí. Ore por mim, ore por mim, ore por mim, irmão. Sempre está em desespero. Essa vida de estar desesperado não acaba não, irmão. Tem alguma coisa errada. Vamos consertar esse negócio, irmão. A irmã sempre está com esse problema se arrastando há anos. Ou você não está sabendo orar, ou a sua vida está toda errada. Por isso que às vezes as pessoas reclamam. Esse pastor é muito duro, irmão. Os melhores professores, os melhores mestres são duros, porque eles sabem o quanto eles podem exigir de você. E se não exigir nada de você, sabe o que você vai fazer? Você vai se acomodar e dizer, me leva aí. Ora aí, pastor. Sabe o que foi que eu fiz, pastor Jorge? Tá fraca, Realmente, tá mesmo. Realmente, concordo. Não discordo não, pastor. Eu digo, realmente, irmã, tá fraca mesmo. Sabe por que tá fraca? Porque ela não tem intensidade da sua. Porque a oração que vai funcionar aqui é a sua. É a minha não. A minha tem que funcionar para mim. A Bíblia diz, clamou esse aflito. Quem é esse aflito? É o pastor que você levou? É o profeta? Não! Não é o profeta que está aflito. É você que está aflito. Quem tem que abrir a boca para orar é você. Aí imaginou se toda vez que a mulher fosse parir, ela disse, não, mulher, para aqui por mim, sinta as dores. Tá bom demais. Não! Não decidiu ter um filho? Não, porque eu quero tanto ter um filho. Você sabe o preço para ter um filho, irmão? Depois dessas dorezinhas aí, de alguns minutos, né, pastor Jorge? Só está dizendo assim, meu amor, se prepare para o que há de vir. Ninguém nunca lhe disse isso. Você não sabe o que é que vai vir aí, ó. Filho, muitas das vezes vai dizer não na sua cara e você vai ter que ter postura para não pegar o espírito de vitimismo e sair como muitas vezes. Meu filho disse que não nasceu. Não me ama, meu Deus, então o que eu faço, pastor? Eu digo, não faça nada. Quando ele quebrar a cara, ele procura. Tem nada melhor do que alguém, quando erra, lhe procura e diz assim, rapaz, bem que você me disse. Aí você não tem a oportunidade de passar na cara, não. Você tem a oportunidade de dizer, então vamos consertar. Quando uma cadeira chega quebrada no marceneiro, o marceneiro não fica triste. Ou diz, eita, a cadeira não disse que você ia quebrar. Um dia você ia chegar a quebrar. Não, irmão. Não. O marceneiro olha e vai olhar o que precisa fazer para consertar os reparos. Irmão, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas para botar os irmãos nas minhas costas. Para aqui. Aí você levanta de qualquer jeito. Não lê a Bíblia. Não jejua. Não ora. E quer que todo mundo faça o serviço por você. Como é a história? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tenha de bom ânimo. Eu venci. Você também vencerá. Eu não quero estar numa igreja que não exige nada de mim.
Você chega, cultua e vai embora. Chega, cultua, vai embora. Chega, cultua, vai embora. Não exige nada. Você tem que estar numa igreja que exige de você, irmão. Sabe que os melhores alunos estão nos lugares mais exigentes? Porque tem aqueles que vão dizer, o que eu estou fazendo aqui mesmo? O louvor nunca sai daquela mesma música. O ministério do louvor é extremamente desorganizado e o pastor tá nem aí. O ministério do louvor só chega depois do pastor e olha lá, e o pastor chega depois do ministério do louvor e olha lá. Rapaz, eu vou ficar aqui fazendo o quê, pastor Jorge? Daqui a pouco eu vou achar bom também. Se o pastor uma palavra, irmão, aí ele mal abre a Bíblia e só profetiza. Tem alguma coisa errada. Aí ele só lê a Bíblia e não profetiza. Também tem alguma coisa errada. Irmão, Jesus falava tanto de Bíblia, mas também profetizava. Eita, homem da revelação. Abrindo a boca e revelação acontecendo. Porque a palavra em si, ela revela. Os olhos espirituais abertos. Irmão, nós temos que exercer, parar de estar com essa cegueira espiritual. Nós precisamos ver o mundo do espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Aí alguns só querem andar no intelecto e aí acaba cego espiritualmente. Não consegue discernir coisas espirituais. Paulo diz, como você vai discernir coisas que são espirituais se não for pelo Espírito? Irmão, Paulo veio mostrar coisas que os discípulos não estavam enxergando. Vocês precisam andar no Espírito. Tem doença que é falta de compromisso próprio, de amor próprio. Mas tem doenças que são espirituais. A mulher encurvada. Jesus tocou nela, manifestou um milagre e ela voltou a coluna dela para os quiropraxistas, os fisioterapeutas da época. Eles ficaram como pode. Provavelmente essa mulher fez alguma coisa para tentar que a coluna dela viesse, porque ninguém nasce encurvado. E havia demônios oprimindo a vida daquela mulher, irmão. E se nós fôssemos falar aqui sobre o compromisso que você tem que ter com o templo do Espírito Santo, é alarmante. O tanto de gente. E se nós dissermos, fizermos o apelo, quem usa aqui remédio para controlar a sua pressão arterial? A metade, 80% ou 90% da igreja. Isso é fruto de quê, pastor Jorge? De uma má alimentação. 10% faz caminhada. Sabe que o povo de Israel é vegano? Vamos ver se alguém precisa de remédio de uso contínuo. O que a nossa indústria incentiva? Uso contínuo. Eles precisam ganhar. Irmão, nós estamos rodeados de uma indústria que não está nem aí para você. Você acha que se você se sentir mal, você vai continuar cultuando? Irmão, eu tô passando mal aqui, digo ao pastor que eu tenho que sair mais cedo. Chega o pregador e diz assim, Deus está me revelando, olha, revelação boa, viu? Deus está me revelando que tem uns irmãos com dor de cabeça. 70% da igreja está com a cabeça doendo. Sapato apertado, horas e horas em pé, veio do trabalho, está cansado, deu um mau jeito, está com fome, um mau jeito na coluna, no pé, quase quebra o pé no meio do caminho. Irmão, muito normal uma dor de cabeça
acontecer na vida. O lugar é quente. Tem tanta coisa para dar uma dor de cabeça. Eu não estou dizendo que dor de cabeça não é uma seta, não é algo... não. Mas que é a coisa mais fácil de falar. Tem alguém com dor aí? Oxe, tá cheio. Até agora eu estou aqui com dor. Mas eu estou me cuidando. Para que essas dores vá embora. Baseado num tema, num texto. Ele levou sobre si todas as minhas dores. E pelas pisaduras eu fui sarado. Mas sabia que para curar uma dor, você tem que fazer outra? Você vai para o Pilates, para fisioterapia, você tem que exigir do músculo que está inflamado, fazendo um movimento contrário. Isso vai doer, mas depois a dor vai curar a própria dor. Eu achei interessante que esses dias, essa semana, Pastor Jorge, de uns alongamentos que eu tive que fazer, e o meu corpo ficou mais dolorido ainda, mais uma coisa resolvendo a outra. Quem sabe aonde mexer, irmão? Em você é Deus. Senhor, eu queria que o Senhor fizesse isso aqui, ó, curasse isso, transformasse fulano, entrasse naquela causa, me desse vitória nisso, abrisse a porta daquilo, e não sei o quê, porque o Senhor é. Como é a história? Minha serva, por que tu não me deixa eu tratar primeiro a tua língua? Vai ser mais doloroso, né, irmã? Uma semana sem falar, sem entrar em confusão, sem deixar o espírito da contenda tomar a sua mente, porque às vezes você fica assim irritada que acaba com tudo. Tratamento, Deus está querendo mudar você pela língua. Meia hora que eu fiquei calado, irmão, a Bíblia diz que até o tolo calado, ele se torna sábio. E uma das coisas que Salomão percebeu, ele viu o trajeto do pai. Eu vou tentar encerrar. As tolices do pai. E o pai dizia assim: meu filho, seu pai errou demais, matou, fez tanta coisa, adulterou. Que ele tinha que dizer para o filho. O dia que você tiver uma oportunidade, porque seu pai é um homem que caminha para a presença de Deus pela madrugada, é um homem que salmodeia, é um homem que sempre está lembrando a Deus as misericórdias. Meu filho, o dia que você tiver a oportunidade de ir diante de Deus, peça sabedoria. E chega o dia. E Salomão diz assim: me dá sabedoria. Irmão, quando você é ensinado a pedir as coisas certas, sua vida é transformada. E as coisas vieram como uma grande enchente sobre a vida de Salomão. Não houve guerra, porque com uma palavra de sabedoria, ele sabia discernir onde é que estava a confusão. Por isso que a Bíblia diz assim: de onde vêm as guerras? De onde é que sai? É do desejo dos nossos corações, irmão. Você está querendo brigar por esse terreno? Não é à toa não, não, pastor. Não, irmão, ponha seu direito diante de Deus. Irmão, olha,
É porque você não conhece o Deus que você serve. Porque se você conhecesse, o que é esse terreno para Deus? Nada! Nada. Mais vale você estar em paz de que guerrear por uma coisa que vai ficar. Tanta gente brigando por nada. Sabe o que eu quero, irmão? Ter paz. Só isso. Ficar na minha em paz. Ficar com a minha mente em paz. Ah, mas você perdeu aquela casa. Eu? Mais vale eu em paz de que ter uma casa. Alguém fez algo comigo? Eu não ia falar, mas eu vou. E toda vez que eu ia atrás, eu me sentia angustiado, pastor Jorge. Muito angustiado. E toda vez que eu tentava tocar no assunto, eu me angustiava. Irmão, é porque você não sabe como o outro está. Você só quer saber do quanto você foi prejudicado. Isso prova o quanto você tem problema com você mesmo. Não, porque eu tenho que ver a minha parte. Se ele veio aqui me prejudicou e vai ficar por isso? Não. E a minha honra? Não. E aí sim, como é que vai ficar, irmão? Meu irmão, ele falou lá que eu sou ladrão, que eu sou não sei o quê. E você é, irmão, ladrão? Não, mas todo mundo tem que saber. Não, não, irmão, ninguém precisa saber, não. Rapaz, o que foi que aquele cara falou contra você? Eu digo, contra mim? Não, não, ele estava falando, citou seu nome, disse que você era ladrão. Rapaz, eu acho que ele está falando da pessoa errada. Ele se confundiu. Irá por menos. Não, era você que ele estava numa fúria. Rapaz, não era comigo não. Era outro Marcelo. Sabe por quê? Eu sei quem eu sou. E Deus também já me disse quem é que eu sou. Eu não sou ladrão. Eu não posso assumir um título que aquele rapaz lá está me dando. Porque eu sei da minha vida. Minha família sabe da minha vida. Isso é o suficiente. Um belo dia, o rapaz chega para pedir desculpas. Aí sabe o que a gente vai querer fazer? Não, ele tem que voltar agora no meio de todo mundo. Irmão, não existe vergonha maior de que quem quis lhe envergonhar e hoje não tem cara de pau, não tem honestidade para chegar e dizer assim, eu errei. Sabe para quem é os reinos do céu, irmão? Para aqueles que reconheceram o erro. Por isso que a Bíblia diz, pastor Jorge, que quem vai chegar primeiro são os ladrões e as prostitutas. Os religiosos talvez entre. Não, porque eles estão cheios de Bíblia, cheios de ornamentária, de dogmas. O céu está para eles. Eles foram que venderam o céu. Para nem todo mundo entrar no céu para ele. Jesus contraria isso na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que lindo, né? 2 com a mesma oportunidade, mas só um quis. Cuidado, irmão, para que você não queira mais o inferno do que o céu, viu? Nessa terra nós somos levados mais a querer o inferno. Que eu vejo muita gente, olha, copinho da cerveja. Eu vou acusar. Irmão, a cerveja não obrigou a sair da venda do rapaz lá do rapaz da esquina, não, viu? Ela não disse assim, venha me beber, não. Alguém criou uma propaganda, convenceu que é bom
E você foi lá e tomou uma cerveja. E comemorou. Toda vez que você comemora o vício, irmão, você está dizendo: estou decidido a ir para o inferno. Não é vergonhoso? Você olhar lá como o seio de Abraão e dizer agora, você agora está em tormento, meu amigo. Aquele homem rico, ele celebrou a entrada dele no inferno. Com o quê? Com o bem. E o bem vai me levar para o inferno? Vai. Vai levar você para o inferno, o bem. Porque a Bíblia deixa bem claro que aquele homem disse assim: para Abraão, mande. Aí disse assim: não, mas você teve a sua vida só coisa boa, o bem. E o que foi que aconteceu com Lázaro? Só tormento. Aí o que significa que nem todos que viveram a vida atormentada vão para o inferno. Porque em algum momento pode dizer assim: olha, Senhor, eu não usei essa fé que o Senhor disse que eu tinha que usar, mas eu creio que você é meu Salvador. Irmão, fé é para ser usada na terra, sem você entender isso. Se você não usar a sua fé para a terra, você não vai usufruir o melhor dela. Mas isso não anula a sua salvação. E muitos estão dando ênfase às maravilhas da terra. Mas a Bíblia diz que nós temos que tomar muito cuidado com as coisas dessa terra. Quer a coisa da terra? Quer as riquezas da terra? Você tem habilidade para administrar tudo e ainda entrar no céu? Eu não estou pregando apologia à pobreza não, porque pobreza no latim, nós temos aqui um doutor, que significa improdutividade. Se você não produz nada, você não pode ter nada. Muita gente quer, mas não produz. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu amigo. Deus, para começar a prosperar você, Ele começa bem com um pouco. É tão óbvio que o próprio embrião, ele começa pequenininho. E olha depois que ele se transforma. O que é que você está esperando? Está embaraçado com as coisas dessa vida? Ou avançar para a soberana vocação? E Deus lhe abençoe esse dia em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez essa manhã e nessa tarde, essa noite que há de chegar. Nos abençoando de uma forma grandiosa. Usa o teu filho que há de fazer esse programa poderoso. Visão de Deus. Que a visão de Deus, o zoe de Deus, comece a mexer de dentro para fora. Eu declaro isso em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pastor Marcelo Ramos, programa Fé Fala, em nome de Jesus. Amém.